Ele nos trouxe aqui nesta noite para falar aos nossos corações. E quantos já têm ouvido a voz de Deus aqui? Glória a Deus. Eu vou ler alguns textos, 3, para a gente iniciar. Eclesiastes 3, 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Todo propósito abaixo do céu tem um tempo. Diga para o teu irmão: para todo propósito existe um tempo. Como eu já falei, o céu não age com acaso. O céu tem propósito. E para todo propósito na sua vida há um tempo determinado. Amém? E de qual propósito nós vamos falar? Existia uma profecia. O profeta Isaías, ele disse isso aqui. Em Isaías 40, verso 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. João, existe um tempo para todo propósito. Uma palavra de profecia foi liberada pelo profeta, anos depois, a quem Isaías havia profetizado. Ele começa a dizer em João 1, 22, disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? A profecia cumprida, o propósito cumprido no tempo certo, disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Pode se assentar. Glória a Deus. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Muitas vezes nós estamos ansiosos, porque o tempo parece não passar. Porque o tempo parece não ser favorável. Porque durante tanto tempo eu espero este propósito acontecer e não acontece. E andamos ansiosos por isso. Mas mais uma vez eu quero repetir. Todo propósito existe um tempo. Acalme o teu coração nesta noite. Se é propósito do céu e ainda não aconteceu, é porque ainda não chegou o momento. Isaías, profeta Isaías, ele profetizou sobre João, o Batista. Ele falou que haveria um que viria, clamaria com a voz do que clama do deserto e abriria o caminho do nosso Salvador. Passado algum tempo, o próprio João, a própria profecia, vai dizer quem ele é, e vai dizer no final, assim como profetizou o profeta Isaías. A gente vê o tempo, a profecia, e ela sendo cumprida. Mas e o meio? E até chegar lá? E até João está realmente no deserto, abrindo caminho para a chegada de Jesus, trazendo pessoas para o Evangelho. Até chegar lá, houve um processo. E aí essa história que eu quero contar para vocês. A profecia em Isaías demorou tempo para ser cumprida. E existia um casal, Zacarias e Isabel. Zacarias sacerdote, Isabel vinha também de uma família sacerdotal. Este casal, a Bíblia vai dizer que eles eram retos, justos, temente ao Senhor, cumpria toda a lei, eram obedientes, eram santos,
eram separados, irrepreensíveis. E a Bíblia vai dizer, mas não tinha filhos. Por quê? Isabel não podia gerar e ambos já eram velhos. Eles eram santos, irrepreensíveis, justos, trabalhavam para o Senhor, mas não tinha o seu sonho ainda realizado. Quantos de nós temos desistido da caminhada porque não vemos os nossos sonhos sendo realizados? Quantos de nós temos desistido do Evangelho, indo embora por essas portas que nós entramos, porque o Senhor frustrou os meus planos? Deixa eu te falar uma grande verdade. O servo de Deus, que ama Deus com sinceridade e que entende qual é o seu papel, ele sabe que ele nasceu, ele está nesta terra, não para que os seus sonhos e os seus próprios projetos sejam realizados, mas ele está nesta terra para que o propósito do céu seja estabelecido em sua vida. Quando nós temos essa certeza em nosso coração, ainda que o tempo para os meus sonhos ainda não tenha chegado, eu continuo de pé, porque eu sei que muito maior do que os meus sonhos são os planos dele para a minha vida. E o que te sustenta de pé, e o que me sustenta de pé, é essa certeza que nós precisamos ter, que ele sabe o tempo determinado para todas as coisas. E todo servo de Deus, todo ele, tem também em sua vida um porém, um mais. Às vezes a gente olha para as pessoas que sobem nesse altar, fala a verdade, que quando a gente vê alguém louvando, pregando com tanta unção, a gente pensa assim, não tem problema nenhum, está tão cheio. Mas não, irmãos, todo servo de Deus encontra em sua vida um porém. Todo servo de Deus também tem em sua vida um mais. Mas por que isso, pastora? Vocês lembram de Paulo? Paulo, para mim, eu não sei para vocês, mas para mim, desculpe a expressão, é com muito respeito, mas ele é o cara, para mim, no Novo Testamento. Antes de se tornar Paulo, ele era Saulo de Tarso. Ele perseguia o povo que clamava ao Senhor. Ele planeja uma viagem para Damasco. E ele pede autorização para prender os discípulos. Aqueles que quisessem seguir a Jesus, ele pede essa autorização. E seguindo nessa viagem, você já conhece a história, ele é surpreendido por uma luz. E ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? A palavra vai dizer que ele cai de joelhos. E a partir deste diálogo, Saulo não vê mais, não enxerga mais, e ele é levado pelas mãos até Damasco. E Jesus, em visão, vai ao encontro de Ananias e diz para ele: Ananias, eu já falei, já mostrei para esse homem que está lá em Damasco,
que chegaria até ele um homem chamado Ananias, que colocaria as mãos sobre ele, e a visão dele voltaria. Então você vai lá na casa dele, de Judas, procura lá, você vai encontrar esse homem, põe as mãos sobre ele, ore, porque ele vai voltar a enxergar. Aí olha a posição de Ananias, é como a gente, ele vira para o Senhor e diz: olha, Senhor, mas eu fiquei sabendo, eu ouvi falar, será que ele pensou que quando o Senhor mandou ele ir, ele já não sabia quem era Saulo? Será que ele achou que quando o Senhor mandou ele ir, ele já não sabia qual era a intenção de Saulo quando encontrou com ele a caminho daquele lugar? E ele vai dizer: não, Senhor, eu fiquei sabendo qual era a intenção dele. Ele ia prender os seus discípulos. Ele persegue a gente. Não é assim que a gente faz? Quando a gente sabe que alguém erra, que alguém pecou, a gente olha e diz: não tem jeito. A gente olha para o erro, para o pecado do outro e vai dizer para o Senhor: olha, Senhor, eu soube, eu fiquei sabendo, alguém me contou que ele fez isso, isso e isso. Mas a resposta de Jesus para Ananias foi a seguinte: vai, porque para mim ele é vaso escolhido, aleluia. Não está dizendo que ele seria. Para mim, ele é. Jesus olha para quem peca, para quem erra, para quem a sociedade diz que não tem mais jeito. Jesus está olhando: não tem jeito mais para a sociedade, mas para mim é vaso escolhido. Alguém está olhando e está dizendo: não tem condição, não tem jeito, mas Jesus está olhando: eu quero, eu trago para mim, eu limpo, eu santifico. Esse mesmo homem voltou a enxergar, e você conhece a história, se tornou Paulo. Um homem com um coração pastoral incrível. E é o mesmo homem que em Filipenses 4 vai dizer assim: olha, sigam todas as instruções que vocês receberam de mim. Tudo que vocês ouviram e aprenderam comigo, coloquem em prática. É o mesmo homem que disse: eu sei estar abatido, mas também sei ter abundância. Sei o que é passar escassez. Sei o que é passar necessidade. Mas também sei o que é ser abundante. Sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o mesmo homem que aos Coríntios ele vai dizer o seguinte: olhe para mim. Se vocês precisam de um homem, de um ser aqui da terra para vocês olharem, então olha para mim, imite a mim, porque se vocês olharem para mim e fazer o que eu faço, vocês também estarão imitando a Cristo. Imite a mim. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Irmãos, tem que ter muita moral para dizer: olha para mim, ande como eu ando, fale como eu falo, se assente com quem eu me assento, leia o que eu leio, ouça o que eu ouço. Se assim vocês fizerem, serão como Cristo. Mas esse mesmo homem é o homem que tem um espinho na carne. Como eu disse, todo servo tem um porém, tem um mais.
Por quê? Por quê que ele tem esse espinho na carne? Ele mesmo vai dizer: para que eu não me vanglorie, para que eu não me exalte. E a Bíblia vai dizer que por 3 vezes Paulo pede a Deus: me livre desse espinho na carne. Por 3 vezes a resposta foi: não, Paulo. Mas por que eu preciso? Me livre. Não, Paulo. Mas por que, Senhor? Satanás tenta sempre jogar na minha cara esse espinho. A resposta de Deus foi a seguinte: Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo, é quando você pensa que está fraco, é que você se torna totalmente dependente de mim e se torna forte. Não vou tirar, continue com esse porém, continue com esse mais. É isso que te faz se humilhar perante mim, é isso que te faz descer, é isso que te faz entender que sem mim você nada pode fazer. Esse mais, esse porém, irmão, não é para te maltratar. É para que toda a grandeza daquilo que o Senhor tem para entregar na sua vida, tudo que Ele colocou dentro de você para transbordar por onde você passar, seja sempre para a glória dEle. Paulo ainda vai dizer que é por isso que nós temos todo esse tesouro dentro de um vaso de barro, porque é para justamente que a glória de tudo isso seja dele e de mais ninguém. E eles não tinham filhos, ainda não tinham gerado e já eram velhos. Mas a palavra vai dizer que Zacarias, ele vai para o templo para trabalhar. E o que tem de crente, que a primeira coisa que faz quando não recebe a bênção, é bater pezinho com Jesus e dizer: não faço mais, não sirvo mais. Diz para mim se não é a primeira coisa que a gente pensa. Para quê? Estou caminhando e não adianta. Eu estou orando e não tenho ainda. Eu continuo buscando, mas nada acontece. Ei, irmão, persevere, continue, avance. Os propósitos dele precisam ser maiores do que as nossas vontades. Ele vai ao templo porque ele não deixou de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, porque Deus ainda não tinha realizado o seu desejo. Ele vai. Irmãos, uma mulher que não gerasse naquela época, não é como hoje. Hoje já é chato você não gerar. Eu não sei quantas aqui já passaram por isso. Casa, chega um tempinho, sempre tem alguém que diz: quer filho não? Eles querem determinar o tempo que o casal vai gerar. Quando você tem o primeiro, eu passei muito por isso. Rebeca, minha filha, vai fazer 8 anos, e o que teve de gente chegou para mim e falou assim: já está na hora, né? Dela ter um irmãozinho. Ninguém sabia que isso ali mexia na ferida. Talvez são pessoas que não falam por mal, mas não deixam de ser inconvenientes. Ninguém sabia que para mim o tempo já havia passado há anos, porque eu já queria ter dado um irmão à minha filha. Mas não era tempo do propósito. Hoje,
hoje ainda é chato assim. Mas naquela época, irmão, a mulher que não gerasse, ela era olhada pela sociedade como uma mulher amaldiçoada. Ela era cobrada através dos olhares. E muito mais, não era só um gerar, ela teria que gerar homem. Imagine, hoje, nos tempos de hoje, Zacarias e Isabel servindo do templo, quantas crianças apresentando? Apresento a ti essa criança. E dentro dele ele dizendo: Senhor, quando vou apresentar o meu? Eu imagino eles indo para o templo. Ele indo, ela indo passeando na rua, andando na rua, assim como é feito conosco. Olha lá, já vai para a igreja de novo. Está indo, mas a casa continua uma bagunça. Vai ele de novo, já está indo para a igreja, já está indo para a oração, mas o filho continua na droga. Já vai ela de novo para a igreja, andando com essas irmãs, mas o marido continua na cachaça. Já vai essa mulher de novo para dentro da igreja, mas o marido continua traindo. Já vai ela de novo, mas continua depressiva. Eu imagino eles indo e o povo falando: tão fiel, tão crentes, mas até hoje não conseguiu gerar. Mas sabe o que eu imagino também? Zacarias tomando aquele banho, se preparando em casa, pegando a sua Bíblia, trazendo para os dias de hoje, irmãos, se preparando para vir, e no meio do caminho dizendo: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Vocês sabem, canta. E no caminho tem alguém olhando e dizendo: de novo lá? Tempo perdido. E ele está dizendo: a ti, Senhor, seja o meu louvor. É para ti, Jesus, a minha adoração. Porque eu aprendi que se o Senhor fizer, se o Senhor não fizer, continuarei indo ao templo, continuarei indo adorar, continuarei indo servir, continuarei me alegrando. Essa certeza que nós precisamos ter em nossos corações. Mas se não der, Ele continua sendo Deus. Agora mais forte. Gente, para o inferno ouvir. Eu adoro. Diga, haja o que eu. Sempre, ganhando, perdendo, sonhando, realizando, se frustrando, mas Ele continua sendo Deus da minha vida. Eu não abro mão dessa comunhão. Sempre. E aí Ele entra no templo para cumprir o seu propósito, para fazer o que foi chamado para fazer. E a palavra vai dizer que quando ele chega lá para acender o incenso, a Bíblia diz que enquanto estava queimando, o povo lá fora levantavam orações. Só que o Zacarias não sabia
é que naquele dia ele teria um encontro que marcaria toda a sua história. Quando a gente desiste de caminhar, a gente perde a oportunidade de chegar neste lugar e ter um encontro que marcaria toda a nossa história. É por isso que é necessário perseverar, porque nós nunca saberemos a hora, o momento. Perseverar é isso. Eu não sei, eu não estou vendo, mas eu não vou parar. Pode ser hoje, Guilherme. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Pode ser hoje. E a palavra diz que quando ele está lá, talvez a gente entre aqui e coloque o jaleco, achando que vai ser uma noite comum, um culto como os outros. Mas Deus lá do céu está olhando e dizendo: ela não tem noção do que hoje eu vou fazer. Se todos nós nos preparássemos todas as vezes que viemos para este lugar, com um propósito no coração, de verdadeiramente adorar, independente das circunstâncias. Por quê? Porque eu aprendi que a força que Ele me dá, a força que vem dEle, faz com que eu vença todas as coisas. E é por isso que nós podemos declarar que nós podemos todas as coisas nele que nos fortalece. E de repente, o anjo aparece para Zacarias. A palavra vai dizer que ele se assusta. Louvado seja Deus. E o anjo diz para ele: Zacarias, a sua oração foi ouvida. Ele já era velho, mas a sua oração foi ouvida. Parecia que não tinha mais esperança, mas a sua oração foi ouvida. Ele não imaginava que seria naquele instante, mas a sua oração foi ouvida. Parecia que todas as vezes que ele orava, o Senhor não havia ouvido, mas a oração dele foi ouvida. Não pare de orar. Não pare de pedir. Não pare de clamar. Você vai ter um filho, Zacarias. Como? Já somos velhos. Eu ia dizer uma bobagem aqui que só o pastor Renan falaria se estivesse no meu lugar. Não vou falar. Eles eram velhos. Ele deve ter pensado assim: agora não vai. E o único que nasceu, né, que foi concebido pelo Espírito foi, embora ele não soubesse disso ainda, né? Mas, né, a gente sabe que tem que ser assim. Ele deve ter falado assim: caramba, e agora? Por que o anjo não apareceu anos atrás? Agora não dá mais. Sim, gente, porque o que ele indaga hoje é o seguinte: mas como isso? Se nós já somos velhos. Eu não funciono mais, ela também não, e aí? Deus não precisa que o terreno aqui na terra seja favorável para Ele realizar milagres. Não precisa de exame positivo para dizer assim: você pode cheirar. Não, Ele faz da estéril mãe de filho.
Ele faz levantar quem até está morto. Ah, Jesus é lindo, irmãos. E o mais maravilhoso é isso. Deixa eu só aproveitar, porque a gente gosta de ensinar, né? Não tem jeito, a gente aproveita os ganchos, agora já foi. Você que tem alguma enfermidade, levanta a mão não, é só para ficar ligado. Principalmente as enfermidades em que você precisa tomar remédios controlados. Ansiedade, depressão e tantos outros transtornos. Eu sei que isso é uma luta dentro da gente. Eu sei que ninguém está na terra querendo passar por isso. Eu sei que muitas vezes aquela frase vem à nossa mente: não quero ficar dependente de remédio. Cuidado. Cuidado. Irmãos, eu sou pentecostal e acredito em profecia. Amém? Quem me conhece sabe disso. Mas cuidado quando alguém disser para você: pare, jogue fora o remédio. Jesus já te curou. Vocês lembram dos leprosos? Quando eles eram curados, Jesus mandava eles se apresentarem. Vai lá, se apresenta ao sacerdote. Eles precisam ver, constatar a sua cura. Ei, não pare, simplesmente porque alguém... Os sintomas estão aqui, mas me falaram para eu parar de tomar remédio. Quando Jesus cura, Ele cura. Quando Jesus faz, Ele faz. Quando te mandarem parar de tomar remédio, vai ser porque você não vai sentir mais nada. Vai ser quando você for ao médico, os exames não darão mais nada. Ele não deixa nada pela metade, cuidado. Já vi muita gente caindo nisso. Pastora, como vou saber se é de Deus, se não é? Fica tranquilo, quando é de Deus, cumpre. E aí, a Bíblia vai dizer que o anjo dá a instrução. Olha, será o menino, você porá o nome dele em João. Vocês me aguentam ouvir mais 5 minutos? O nome dele será João. Ele será grande como foi Elias. Ele vai pregar e vai reconciliar pecadores ao Evangelho. Ele vai trazer pais e filhos para se reconciliarem, fazerem as pazes. Ele vai ser poderoso, vai ser grande. Mas por que, Zacarias, você duvidou? Você vai ficar mudo. Não vai falar até que o menino nasça. Não vai compartilhar até que aconteça. Por quê? Sabe por quê? Porque se a promessa foi feita a mim, o milagre, Jesus falou comigo, Deus mandou um anjo para dizer a mim que assim faria comigo, na minha vida. Se eu não acreditei, se eu abrir minha boca, alguém vai acreditar? E se eu já tenho dúvida e eu compartilho com alguém que diz, tu é doido, Zacarias. Muitas vezes, Deus te faz promessas. Deus me faz promessa. E é tão lindo. Por mais que eu não acredite, porque parece impossível, é algo que eu queria, e eu quero logo correr para contar para alguém. Mas se eu não correr para alguém que acredita em milagres, a minha esperança e a minha fé podem ser comprometidas. Então muitas vezes ele nos deixa mudos,
para não compartilhar até que a bênção chegue. Cumprindo-se os dias de trabalho dele, ele vai embora. E no tempo, a Bíblia vai dizer que no tempo certo, Isabel engravida. E aí Isabel vai declarar: agora não serei mais vista como aquela que não gera, porque Deus me abençoou. Só que Isabel está pensando assim, Deus está olhando para ela e falando: Isabel, ei, não deixei você engravidar desse menino para você achar que era só bênção para a tua vida, para você achar que eu estou só te exaltando para mostrar para aqueles que falaram que você não podia, que com Deus você pode. Não, Isabel, eu te dei porque há um propósito. Eu te dei porque lá atrás eu já havia dito que ele seria. Mas eu precisava de você neste tempo, Isabel. Era neste momento. E às vezes a gente quer apressar as coisas. E por que tinha que ser naquele tempo? Lucas 1 continua dizendo: e no sexto mês. Que sexto mês é esse? Sexto mês de gestação de Isabel. O anjo aparece a Maria. Lembra da profecia? Um anjo aparece a Maria e vai dizer que ela iria conceber. Cumprimento de promessa. Por que Isabel não gerou antes? Porque tinha que ser 6 meses antes da gestação de Maria. Por que eles não realizam antes? Porque quem Deus queria colocar no ventre de Isabel seria alguém que viria antes de Jesus. Por que eles não conseguiram antes? Porque há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Louvado seja Deus. Fique de pé comigo. Eu não sei de, obrigada, irmão. Eu não sei de que forma você entrou aqui. Eu não sei se há muito tempo você aguarda o cumprimento de uma promessa. Eu não sei se você está ainda na posição, aguardando como Zacarias e Isabel, ainda santos, irrepreensíveis, justos, servos, tementes. Porque ainda que nós estejamos nessa posição, muitas vezes a frustração bate. A gente lembra daquilo que ainda não tem. O desejo às vezes está latente. E há momentos que a nossa fé e a nossa mente se perturbam, sim. Talvez é nesse estágio que você está. Ou talvez você entrou aqui achando: não, já saí da posição há muito tempo. Na verdade, eu entrei aqui sem acreditar que para mim ainda existe alguma promessa para se cumprir. Eu nem acho mais que Deus vai realizar esse sonho em minha vida. Mas talvez você entrou aqui com a sua alma gritando e dizendo: Deus, se o Senhor não vier em meu socorro hoje, eu não vou suportar. Deus, se o Senhor não vier ao meu encontro hoje será o meu último culto.
resposta esta noite. Eu abandono tudo e vou embora. Eu não sei como foi que você entrou aqui. Mas se você precisa receber de Deus hoje um afago, um carinho, uma reposição de ânimo. Talvez você está olhando e dizendo: olha, eu preciso que a minha